Bom dia, família. É que o terror já passou aqui, esse safado. A semana passada, quando iniciamos lá no dia 3 de fevereiro, eu falei sobre os Ixos, os pastores que reinaram com sangue o Egito. E não aquilo que foi colocado aí na Bíblia, né, que eles foram escravos por 400, 500 anos e construíram as pirâmides e que Deus abriu o Mar Morto e eles conseguiram fugir, os egípcios ficou lá no meio. Aquela história de Hollywood que você sabe, né? Hollywood, como sempre, Estados Unidos. Mas pronto, tá aqui a fonte, ó. Essa é a fonte na qual eu já postei ontem, certo? Fechando a semana, né? Então, vamos direto à leitura. No Egito, esses amorreus se tornaram conhecidos como Abiru ou Apiru, aquele que vende seus serviços. Não se sabe se esses serviços eram como mercenários ou comerciantes. Com o tempo, o número de amorreus no norte do Egito foi suficiente para derrubar o governo egípcio e estabelecer uma região independente do Egito, governada por amorreus, desde então conhecido como Ixos, reis estrangeiros ou reis pastores. O historiador egípcio Maneto e o traidor hebreu Joséfo Flávios escreveram sobre o golpe amorreu como invasão, mas não há evidência de uma invasão. Aparentemente foi uma tomada gradual. Na história egípcia, os Ixos compreendem a 15ª dinastia. Viu como eles reinaram? O Egito? Viu como que eles escreveram mentira? Que eles foram escravos? Eles tomaram tudo. Dando continuidade na leitura. Meneto sobre os Ixos. Meneto, tal egípcio, Tutimeu, faraó historicamente desconhecido em seu reinado, por qual causa não sei, uma explosão de Deus no Antigeu, ou inesperadamente das regiões do Oriente, invasores da raça obscura, marcharam confiantes na vitória contra a nossa terra. Pela força principal, eles facilmente dominaram os governantes da terra. E eles queimaram nossas cidades implacavelmente, arrasaram os templos dos deuses e trataram todos os nativos com hostilidades cruel, massacrando alguns e levando à escravidão esposas e filhos dos outros. Finalmente eles numeraram como rei um deles cujo nome era Salites. Ele tinha seu assento em Mênfis, cobrando tributos de Alto e Baixo Egito e deixando guarnições para trás na posição mais vantajosas. Acima de tudo, ele fortificou o distrito a leste, prevendo que os assírios, à medida que se fortalecessem, um dia cobiçaram e atacaram seu reinado. Pessoas, entendeu aí? Dando uma paradinha na leitura, o que eu quero passar para vocês? Lembra quando eu falo lá atrás de Massada? Que os romanos cercam Massada e atacam. E aí o Joséfo Flávio, que é o judeu traidor, como está escrito aqui, não é que ele é traidor, ele conta a verdade, gente. Por isso que vocês não veem ele ser citado como judeu. Por quê? Vou explicar. Eu já falei lá atrás. Ele faz o sorteio, então era aberta as fortalezas de Massada e os romanos esperando. O que eles fizeram? Ele abria, fazia o sorteio, iam matando. Abria, fazia o sorteio, iam matando. No fim da leitura que eu já li, só sobra ele. O que ele é? Vira escravo de Flávio Joséfo. Ou ele era um comandante ou imperador na época, ou José Flávio. E ele se torna escravo e aprende tudo dos romanos. Depois ele é liberto, que ele se torna historiador. Aí que ele escreve isso que eu estou lendo,
junto com Meneto, que é o verdadeiro... Ó, com quem que ele aprende a ser historiador? Com Meneto, porque ele já era historiador egípcio. Entendeu por que o judeu não gosta dele? Porque é ele que escreve sobre os usicos e os amorreus, que é uma coisa só. É o povo dele que vem da Ásia, invade o Egito e na 15ª dinastia reina. Agora vocês vão ver o principal. Dando continuidade à leitura. É as pinceladas que senão eu me perco. Esse povo a quem chamamos reis, antes pastores, também seus descendentes, seus descendentes, como ele diz, dominaram o Egito por 511 anos, então lhe diz, os reis de Tebas e de outras partes do Egito se levantaram contra os pastores, e uma longa e terrível guerra foi travada entre eles. Ele diz ainda por um rei chamado, olha o nome, gente, Alifaraquimutossis. Nem vou repetir, depois vocês lêem. Os pastores foram subjugados e foram expulsos da maioria das partes do Egito e trancados em um lugar chamado Avari, medindo 10.000 acres. Meneto diz que os pastores construíram um muro ao redor dessa cidade, era grande e forte, a fim de manter todas as suas posses, filhagens e um lugar de força. Aqui mostra o Ciro, aqui mostra outra coisa. Vocês entenderam, pessoas? Eles foram expulsos do Egito, nada que Deus abriu o Mar Morto, que Moisés isso com o cajado, não. Eles foram convidados a se retirar depois que perde a guerra e vão para esse lugar chamado Ávares. E nesse lugar eles fazem uma muralha na qual eles ficam dentro. Finalizando. Os Ixos foram de fato expulsos do Egito pelo rei egípcio Amós I e foram autorizados a se estabelecer em Canaã. Desculpa, gente. Em Canaã. E é o único evento conhecido na história egípcia semelhante ao êxito bíblico. Seu reinado é geralmente datado nas cerca de 1550 a 1525 a.C. Veja a história da egípcia para mais. A presença dos Ixos em Canaã só aumentou a calamidade ali. 200 anos depois, na época do faraó Agenaton, lembra que eu falo de Agenaton? Ele que é o faraó, o pai do monoteísmo. Vê como que minha leitura tem a ver do Moisés, que falam que o Moisés, que é o pai do monoteísmo, é Agenaton que é o pai do monoteísmo. Aton, o deus solar, o disco solar, Aton. Aí o filho dele, ele morre, e a esposa dele quem é? Nefertiti. Aí ele morre, a esposa reina, para chegar o filho que Tutankhamon. Aí volta Amon. Sai Aton, o monoteísta, que é ele que lança no Egito, e os judeus copia e traz para o dia de hoje, tudo copiado aí, ó. Entendeu agora? Vamos lá. Então, em uma tentativa de erradicar a ameaça... Bom, vamos deixar... A presença dos Ixos em Canaã só aumentou... Já falei, né? Só aumentou calamidade ali. 200 anos depois, na época do faraó Agenaton, 1350 a 1330 a.C., ainda havia desordem. A revolta em Canaã acabou chamada a atenção do rei egípcio, e tropas egípcias foram enviadas para Canaã em uma tentativa de erradicar a ameaça dos Abiru. Você entendeu quem são eles, pessoas? Eles vêm e exterminam os egípcios, tomam as terras deles, reinam todos esses anos. Aqui está a história, viu como que é, pessoas? E não quando eu falo para vocês, para não chegar ali na esquina me pegarem, ó, o cara antissemita, o cara tá falando mal dos judeus, o cara não sei o quê. Tá aqui a leitura, pessoas. Viu que eu falei? Tudo que eu leio eu gravo. De 10 anos atrás eu falei sobre isso, ó.
Tá aqui. Agora eu vou dar uma pincelada para finalizar sobre os fenícios. Os fenícios eram mercadores ativos, negociavam por todo o Mediterrâneo e estabeleceram colônias tão distantes quanto a Espanha, e mais conhecida dessas colônias fenícias foi Cartago. Eu paro aqui, porque o restante da leitura está na minha mente. Cartago, tudo começa lá. Gente, hoje a bandeira do Líbano, se você olhar, ela é vermelha, branca e tem o quê? Tipo uma árvore de Natal, né? Não, é o cedro. É daí que saem os fenícios, os desbravadores dos mares. Os fenícios, eles estão lá, que é esse lugar, hoje é o Líbano, eles estão lá, e Pigmalião, já ouviu falar nesse nome? Pigmalião pega... Agora eu posso andar, tá, pessoas? Eu tô me recuperando aqui da minha terceira dengue, que não tá sendo fácil. Então vamos ver minhas orquídeas aqui e eu vou com a minha mente trabalhando e lembrando, em minhas plantas. Então, Pigmalião, ele pega... O pai dele morre, ele mata o cunhado dele e espera a irmã dele vir. Sabe quem é a irmã dele? Elissa. Elissa vem vindo, ou Elisa, não sei se tem um citom lá, né, naquela época, tá? Lissa. Ela fica sabendo, pega a frota dela, desvia o caminho e ela vai para onde? Para Cartago. Ela que é a fundadora de Cartago. Aí ela compra um pedaço de terra e aí que o nome dela muda. Por quê? Quando ela compra esse pedaço de terra, e aí ela compra o pedaço de terra do tamanho do couro de um animal. Quando ela fecha o negócio, ela pega uma tesoura e vai retalhando o animal, o couro do animal. O que vai acontecendo? Aumentou, concorda que aumentou? Por isso que o nome dela se transforma em Dido. A inteligente, a mulher superdotada, a mulher guerreira. E outros nomes que se dá o significado de Dido. Ela não é mais chamada Elissa. Aí vocês vão ver em Cartago, Aníbal, Amílcar, a família Barca. Porque hoje é a Tunísia, onde começou a Primavera Árabe. É Cartago. E na história, mais uma vez os romanos, essa turma aí que não precisa falar que eu acabei de citar, o que acontece? Eles invadem e essa luta é travada há anos e anos por causa da ilha Sicília. Então os fenícios não tinham paz, só que eles eram os desbravadores dos mares, eles tinham navios, enquanto os romanos, terra, certo? Os Ixos, eu não sei falar essa palavra. É italiano, mas é outro nome. Eu vou lembrar, fugiu, não tem nada a ver com isso. Finalizando o vídeo, pessoas. Aí vocês vão ver a história de Amílcar que invade. Ele vai lá pelos Pirineus, atravessa a França. Ele dá a volta no continente da Europa. Ele vem por trás e adentra em Roma. Só que ele não mata ninguém. Ele mostra que ele demorou, mas ele vence a guerra, porque ele atravessa com seu exército dentro de Roma, passa por Roma e vai embora. Aí Amílcar questiona Aníbal: meu irmão, o que você está fazendo? Vamos exterminar os romanos. Ele falou: não, eu já ganhei a guerra, isso vai ficar para a história. E ficou, gente. A primeira oportunidade que os romanos tiveram, eles exterminaram uma raça, que são os fenícios, sobrou ali em Cartago, que hoje é Tunísia. Eles exterminaram uma raça e deixou para o mundo. Eles pegaram o sal e jogaram em todas as plantações dos fenícios para não crescer mais gramas. Destruíram todos os templos de Cartago e escravizaram quem sobrou, e aí que os romanos aprendem a navegar com a escravidão dos fenícios. Só que muitos fenícios se jogavam no mar, sabiam nadar, coisas que os romanos não sabiam. Aí que vocês vão ver nas guerras romanas, quando eles atacavam os fenícios, eles constroem uma rampa. Sabe o nome dessa rampa? Corvo. É a rampa que encaixava no outro barco, no outro navio. Aí eles atravessavam ou matavam, porque eles só sabiam o quê? Usar espada, escudo, flecha, espada, escudo e lança.
E eles só eram bons na guerra. Etruscos? Isso aí. Se eu errei, está ali escrito, no futuro eu falarei sobre a Itália. Então, finalizando o vídeo, como vocês viram, família, você viu quem foram os Ixos, os amorreus? É o judeu hoje. Por isso que está escrito Palestina, Hebreus. E tudo isso, você viu o que é Canaã? Os palestinos já estavam lá. Tirado do Egito eles, que eles reinaram, e colocam eles, como vocês estão vendo na leitura, lá nesse lugar, Avares. Entendeu? Eu estava certo? Então, ninguém tem aqui que falar que Átila é antissemita, que Átila não é contra judeu, que Átila é isso. Eu estou estudando o homem antigo e suas primeiras civilizações. Livros apócrifos, porque vocês nunca ouviram falar sobre isso. A leitura está aí no dia de ontem. Vou pôr no vídeo esses pedaços que eu tirei para fazer a leitura. Muito obrigado. Semana que vem, no de continuidade das histórias, eu vou colocando. Se eu sentir, falarei sobre isso uma vez por semana, que será sábado. Obrigado, estou me recuperando pela terceira vez de dengue. Estou suando bastante ainda. Você está vendo que eu estou com uma tosse. Mas, e quietinho dentro de casa. Repouso. Muito obrigado, família. Paciência aí. Desculpa aí na leitura se eu gaguejei. É a leitura. Mais eu ler, mais eu vou tirando a gagueira. E mais aprendizado eu vou conquistando. Então fica assim. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. E fiquem com Deus. Amém.